Olá, estamos começando mais um novo episódio de Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Avelino. E eu, Flávia Prezotti. Sejam todos bem-vindos, não é isso, Lu? Isso mesmo. E hoje, para poder marcar essa nova temporada aqui do nosso podcast, já que a gente já virou o semestre, nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Mas é lógico que eu vou deixar aqui um segredinho, deixar um tempinho aqui, uma curiosidade para vocês saberem quem está aqui com a gente, porque antes nós temos um tanto de recadinho. E aí fique ligado aí nos nossos recadinhos. Para quem está nos assistindo aqui no YouTube, pessoal, vamos lá. É só clicar aqui no inscrever, ativar o sininho e marcar o todos, porque desta forma vocês vão ter todos os episódios chegando aí no seu celular, uma quinta-feira ao mês, 2 quintas-feiras ao mês, né, Lu? A né, Lu? primeira e a última quinta-feira do mês. Mas você marcou ali no YouTube, tá tudo certo. Estamos também no Podcast Apple, Spotify e Deezer. E no Instagram, nos segue lá, Histórias Reais, com 2 S. Isso mesmo, pessoal, com 2 S no final. E quem tiver dificuldade de acessar os outros canais, né, nas plataformas de streaming online e... Nossa, tá danado. No TikTok. No TikTok. Também, no TikTok? né? E o Instagram. Gente, é isso mesmo, é podcast, é histórias reais, histórias de vida. Tem dia que a gente tá mais emotiva, porque o tema aqui mexe com a gente. E vamos seguir aqui. Lu, as nossas entrevistadas de hoje, quem são elas? Vamos começar pelo tema. Boa, Lu. Boa. O tema de hoje, gente, é um tema importantíssimo, mas que, ao mesmo tempo, nos entristece muito. O tema de hoje é violência contra as mulheres. O tempo passa, a sociedade pseudo-evolui, sobretudo o público masculino, mas a sensação que a gente tem, Flávia, é que não evolui, né? As estatísticas mostram, as matérias, né? O jornalismo, tudo. O feminicídio aumenta e a violência também. E a gente se pergunta o porquê. O machismo está arraigado culturalmente. O que é? O homem tem esse instinto de ciúme, de posse. O que é? A gente teria que ter psicóloga aqui também. Menina, eu acho que faltou hoje também. Mas o que é? A gente tem um dado aí que 36% das mulheres brasileiras já sofreram um tipo de violência doméstica, de acordo com o IPEC. Mas a gente vai falar desses dados, dessas estatísticas mais para frente. Gostaria que você apresentasse as novas convidadas especiais para tratar desse tema triste, mas importante, exatamente, que a gente tem que falar e refletir o porquê disso, gente. O bom de estar do lado de jornalista é que ela já faz a entrevista com a própria apresentadora. É uma maravilha, gente. Adoro o podcast por isso. Mas é isso aí, amiga. Vamos lá. É isso aí. O tema é triste, como a Lu comentou aqui. Infelizmente, é exatamente essa situação que a gente, como mulheres, enxergamos, que parece que os dados vêm, a gente lê e... A gente sabe que, assim, é algo que incomoda muito, que entristece muito a sociedade e principalmente a gente, mulheres, mães, que vivenciam isso aí, ou lendo, ou as que realmente vivenciam. Ajuda, mas né? não ajuda tanto. Tem lei que ajuda, não ajuda tanto. É complicada a situação. Mas para falar sobre esse tema, nada melhor do que chamar as especialistas no assunto. E nós chamamos 2 pessoas aqui que eu acho que vai contribuir muito para que esse bate-papo seja muito rico e proveitoso hoje aqui no nosso podcast Histórias Reais. Nós estamos aqui com a doutora Renata Ribeiro. A doutora Renata, ela é delegada de Polícia Civil e é especialista em violência doméstica. Então, é uma pessoa assim que vivencia isso todo dia, na rotina dela de trabalho. E ela vai contar para a gente daqui a pouco, segura aí, continua aí com a gente, o que ela vivencia e quais as orientações que ela dá para você, que às vezes está aí do outro lado passando por esse problema que, infelizmente, é algo que a gente tem que ajudar a combater. E também estamos aqui com a Bel Andrade, que é influenciadora, engenheira de formação e empresária do setor de cosméticos, que sofreu no passado uma triste história de violência doméstica. Mas ela deu a volta, gente. E é exatamente
essa história motivacional que nós vamos trazer aqui para vocês. Meninas, sejam muito bem-vindas. E muito obrigada, né, por estarem aqui hoje. Eu que agradeço a debatendo oportunidade, esse gente. tema, É muito bom poder né? levar essa informação para frente. Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão ser impactadas e menos mulheres vão passar por isso. Eu tenho certeza disso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e que com essas orientações a gente consiga chamar a atenção para que mais mulheres sejam encorajadas a denunciar. Renata, aproveito e te faço a primeira pergunta. Quais são os casos mais comuns que chegam na delegacia de mulheres? Normalmente, a mulher procura quando ela está no que a gente chama de fase de explosão. A gente tem o ciclo da violência doméstica, que tem a fase da tensão, a fase da explosão e a fase da lua de mel. Normalmente, ela procura quando ela sofreu alguma agressão física. E muitas mulheres, antes da agressão física, elas sofrem violência psicológica e não se sentem violentadas, não sentem que aquilo é uma forma de violência. Como violências psicológicas, perseguições, ameaças. Então, a mulher, ela vive um relacionamento abusivo e ela acredita que aquele relacionamento é normal, de que a culpa pelo comportamento agressivo ou violento do marido são as atitudes dela. Então, isso faz com que ela não procure a delegacia. Normalmente, elas vão procurar a delegacia quando elas sofreram alguma agressão física. E a agressão física não é somente um soco, então tem empurrões, puxões de cabelo, a gente tem crimes de lesão corporal, crimes de vias de fato, e muitas mulheres, elas deixam de procurar a delegacia por não entenderem que aquela conduta que viola a integridade psicológica dela, que ela é uma conduta violenta, e que ela vai levar a uma escalada da violência que, infelizmente, pode chegar no feminicídio. Tá, mas Doutora aqui, Renata. desculpa, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o abuso psicológico, até ele chegar a um físico, por exemplo, para ela ir fazer uma denúncia, como é meio estranho ela ir fazer ela vai lá fazer uma denúncia, mas aí o que o companheiro vai ser alertado, ele notificado para um abuso assim psicológico? A gente tem... Ele não vai ficar mais irritado ainda? A gente tem a Lei Maria da Penha. Essa é uma lei que é a terceira melhor lei do mundo no que diz respeito a violências domésticas e que ela veio exatamente para poder corrigir essa distorção histórica que existe entre homens e mulheres. Então, essa lei, ela veio, além de prever a responsabilização, também políticas públicas de enfrentamento e o principal, as medidas protetivas de urgência. Antes da Lei Maria da Penha, quando a mulher ela procurava uma delegacia de polícia, aquilo ali seria registrado como um atrito familiar, iria ser marcada uma audiência de conciliação e aquele indivíduo iria na audiência, ela teria que conciliar com aquele marido e depois voltar para casa com ele, receberia ali uma pena pecuniária ou uma prestação de serviço à comunidade, ou seja, não valia a pena denunciar porque você não tinha nenhuma medida efetiva de proteção quando você procurava ajuda. Com o implemento da Lei Maria da Penha, foram estabelecidas as medidas protetivas de urgência e a possibilidade de ser realizada uma prisão em flagrante independente da conduta criminosa, seja ela o que a gente chama de crimes de menor potencial ofensivo, que se não forem praticados no âmbito da Lei Maria da Penha não seja uma medida cautelar de prisão, seja por um crime mais grave. Então, a gente tem a possibilidade da prisão em flagrante e a gente tem a medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência, ela é um requerimento da ofendida, da vítima, para que um juiz determine que aquele indivíduo não possa mais se aproximar, fazer contato com ela, dentre outras medidas, como ele frequentar oficinas de responsabilização, de entender aquela conduta que ele fez, uma prestação de pensão alimentícia. Mas eu conheço casos em que a mulher denunciou, aconteceu da delegacia encaminhar a medida protetiva e o cara insistir ainda na violência. E a pessoa entrar em pânico. E ao ponto de pedir ajudas a vizinhos, a pedir ajudas a fornecedores, que foi o meu caso, a pessoa que me contactou. Nesse caso, essa pessoa, que é o marido, né, o agressor no caso, se ele agir, mesmo com a medida protetiva,
ele toma prisão inafiançável ou não? Sim, a medida protetiva, a gente tem o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, se o juiz determinou de que ele não pode entrar em contato com ela, por exemplo, por nenhum meio de comunicação, e ele manda uma mensagem por meio de um aplicativo de conversa, por exemplo, ou se ele tenta fazer contato com ela, isso é um descumprimento de medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante por essa conduta. Mas é importante a gente ressaltar que quando a mulher ela vai à delegacia de polícia, ela não vai ter só a medida protetiva. A importância da lei e de trazer essas políticas públicas de enfrentamento é o trabalho em rede. Então, é a mulher, ela pedir a medida protetiva, mas ela ter uma rede de apoio. É importante ter uma rede de apoio informal, que é a família, amigos, que normalmente abandonam aquela mulher. Mas é importante que exista uma rede de apoio formal, que é um encaminhamento para um atendimento psicossocial, por exemplo. Aquela mulher, ela precisa de ter um acompanhamento psicológico. Você terminar um relacionamento que tá bom, já é difícil. É verdade. Imagina você terminar um relacionamento Abusivo. quando você já até com a sua autoestima baixa, você tá fragilizada. Então, ela precisa de ter um apoio psicológico, psicossocial. Ela precisa ser acompanhada por uma patrulha de prevenção de violência doméstica que a gente tem da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que vão acompanhar se aquelas medidas protetivas estão sendo efetivas, claro, se a mulher permitir. Encaminhamento à Defensoria Pública para resolver as questões de guardas de filho, de divisão de bens. Então, é todo um trabalho em rede. E a idade dessas mulheres e dos agressores varia? É variado, eu sei que é variado, mas existe alguma estatística que mostra que vai mais para uma certa idade? Aí eu vou acompanhar. As pessoas jovens são mais respeitosas em relação à agressão? Eu tenho ideia de que a juventude, as pessoas mais jovens, não têm essa cabeça machista. É isso que acontece? Infelizmente, não. Eu agora estou atuando na divisão de orientação e proteção à criança e adolescente. Então, a gente lida com violências contra meninas, que são adolescentes. E chama muita atenção o fato de adolescentes normalizarem o relacionamento abusivo. Exatamente. De acharem que é legal que o parceiro tenha ciúme, que proíba. Eu não imaginava. Eu imaginava das também não pessoas imaginava, mais não. velhas que tivessem essa Na cabeça. verdade, eu quase não pego mulheres mais velhas. A idade é no máximo até 40 anos. Pois Mas é. o nível maior é de 15 a 20. Então, vamos explicar isso aí, Bel, porque você falou assim, que as pessoas às vezes não vão eu entro entender, no meio né? do assunto. Como que você pega as mulheres mais velhas Geralmente e tal, porque todas você que tem um projeto, procuram né? ajuda. Geralmente Mas antes todas da que gente chegam. entrar no seu projeto, explica pra gente aqui como que foi a sua relação com o abuso. Então, ela começou um fato que eu acho muito importante, que é muito bom. Eu nunca tinha visto uma delegada conversar assim tão bem, tão humanamente com a Ai, que gente. bom. E olha que eu vou em muitas delegacias, então eu já fiz muita denúncia. O que acontece? Quando eu casei com 18 anos, eu namorei 6 anos. Eu sei que foi muito prematuro, em responsabilidade dos meus pais, mas foi o que aconteceu. E Então- como você, tem várias que acontece isso, A né? gente começou a namorar muito Na primeira. novinho e foi programando para se casar mesmo. Uhum. E eu venho de uma religião, por exemplo, que a gente é programada para casar e não podia separar. Tinha até uma brincadeira lá em casa que se eu não fosse uma boa esposa, meu pai falava isso comigo, gente, mas meu pai não é um homem ruim, tá? Eu seria devolvida. E eu fui Qual que devolvida. é a religião? Não, eu sou. A gente é evangélico. Só que meu pai falava que quando a Entendi. menina não era uma boa esposa, eles devolviam a gente. Aham. E eu fui devolvida. Eu fui a primeira devolvida da minha família. O que aconteceu? O meu relacionamento abusivo não começou no casamento. O casamento foi só, tipo, foi passando pelo ciclo. Consequência. Mas o meu relacionamento abusivo começou, eu nunca vou esquecer. Um dia, quando a gente era adolescente, eu fui no Bob's comprar um sanduíche e meu ex-marido odiava cebola. E eu fui comprar o sanduíche, enquanto ele estava no telefone, sentei lá e falei, eu quero um sanduíche assim, sem cebola. O sanduíche veio com cebola, ele jogou o sanduíche na minha cara. E eu, tipo assim, me julgando, falei assim, gente, eu tô incompetente, porque eu esqueci. Eu jurava que a Exatamente culpa o que a era doutora minha. Renata falou, né? Eu jurava que a culpa era minha. Que a mulher E acha que a culpa é dela. Quando ele chegou a me bater, eu pensei assim, gente, o que eu fiz? Quando que eu perdi esse relacionamento? Eu amava tanto ele me amava Isso tinha tanto. quanto tempo de relacionamento? O do sanduíche tinha, vamos colocar assim, menos de um ano. Como a gente Então- era muito novo, a gente não tinha aquele relacionamento. Então, pra mim, no shopping, por exemplo, minha mãe tinha que me deixar no shopping me buscar, porque a gente era muito novo mesmo. Então, começou a violência pra mim desde que eu era criança. Eu achava o máximo ele ter ciúmes. Entendi. Eu achava... que era uma forma de amor, De né? valorização. É uma Você forma achava eu achava uma valorizar. forma de valorização. Se ele não tivesse ciúmes de mim, mas em compensação... E você tinha ciúmes ciúmes dele? Não. Zero. Eu tinha muita confiança.
Mas conforme depois, né, eu não procurei saber muita coisa, mas depois que eu separei, eu descobri que ele tinha relacionamento com outras mulheres, então os ciúmes que ele via em mim era o que ele fazia doutora Renata? comigo. Muitos traem, né? Era o que ele fazia comigo, ele me proibia de tudo porque ele fazia de tudo. Então ele fazia e chegava pensando, Privava, nossa, se eu né? fiz isso, ela vai fazer também. A qualquer momento vai acontecer isso comigo. Então, assim, quando ele chegou aos dias de fatos, que foi agressão física, eu pensei assim, como que eu perdi esse amor? Como que aconteceu isso comigo? Como que eu deixei me envolver? Que horas que aconteceu isso? Quando que eu vi esse monstro? Foi Aí aos eu descobri pouquinhos, né? que o tempo todo eu mascarava o que ele fazia. Então, por exemplo, teve um episódio na minha casa que eu pegava o chinelo dele pra calçar e ele odiava isso. Ele chegou e falou assim, desse jeito, minha mãe tava dentro de casa naquele dia, tava me visitando. Ele falou assim, se você pegar meu chinelo de novo, você vai ver. E eu achei estranho, que foi um dos primeiros momentos que eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Minha mãe levantou e perguntou, minha filha vai ver o quê? Eu quero que você fala na minha frente. Viam, As outras pessoas já tinham notado que ele era estranho. mas ninguém ele era comentava agressivo. com Mas você. ninguém comentava. Minha mãe perguntou, eu quero saber o que tá acontecendo, o que você vai ver? E você tinha independência financeira nessa época ou ele não? Quando eu comecei a namorar com ele, enquanto eu namorava, eu sempre fui manicure desde os 12 anos de idade, eu sempre corri atrás do meu dinheiro. Porque a gente é de família não pobre, mas humilde. Nunca me faltou comida, mas a gente passou muito aperto. Então, minha mãe cortava de tudo pra gente ter uma excelente educação. E graças a Deus, eu sou engenheira formada, porque minha mãe lutou por isso. Porque a gente não tinha condição nenhuma de fazer uma faculdade desse porte, entendeu? Aí, o que aconteceu? Conforme... Eu perdi na pergunta. Eu perguntei se a questão financeira, se você tinha. Era Conforme eu se era fui, dependente. conforme a gente foi começando a namorar, a gente foi namorando, ele foi cortando tudo. Quando ele chegou às vias de fato de me bater, nem contato com a minha família eu tinha mais. Eu falava com a minha mãe E você por não tinha telefone, filhos ainda? Não, eu não tive filhos nenhum com Nenhum ele. com ele. Nem contato com a minha família eu podia ter mais. O fato de eu tomar, quando ele veio às vias de fato, ele descobriu que eu estava tomando anticoncepcional. Aí na cabeça dele eu estava tomando anticoncepcional para ter relação com outros homens. Foi por isso que ele me espancou. Que cabeça um dia. doentia, gente. Entendeu? Então ele falava, porque eu pensava assim, gente, eu sou muito nova, eu quero E fazer uma espancou faculdade. mesmo, de te machucar? Espancou mesmo. E aí, foi o primeiro Foi a espancamento, primeira e você já única buscou vez. ajuda ou não? Eu Primeiro fiquei e última- 5 dias dentro de casa, Sem pedir ajuda? sem pedir ajuda. Só chorando? Eu passei por tudo. Eu fiquei 1 dia, 2 dias sem tomar banho, sentada na posição que ele deixou. Aí ele chegou na fase da lua de mel, falando, por que, Na que fase você da lua de faz fazer, por que, que você permite que eu faça isso com você? Olha, você tem que me obedecer. Você fez isso com você. Todo tempo ele tinha me batido jogava, porque né? eu tinha faltado com respeito a ele. E era, tipo assim, como homem, ele tinha aquele direito. Ele nunca me pediu desculpa. E era novo também. Ele tinha 2 anos a mais que eu. Então, se eu tava Você com tinha 18, 18, ele ele tava tinha com 20. 20. Cai na estatística que ela falou. Cai na Que a estatística. gente não É. imaginava, né? Cai exatamente no que eu também tinha falado pra vocês. Eu nunca peguei uma mulher acima de 40 anos. Mas eu acredito E que são essa 18 anos de faixa processo. etária de mulheres mais velhas, elas não se sentem no direito de buscar a ajuda. Quando a gente ouve histórias, né, das nossas avós, de avós das minhas amigas, o casamento antigamente durava muito porque a gente tolerava Muita tudo que o coisa. marido pedia. Então, essas mulheres mais velhas, elas talvez não se sentem no direito de buscar ajuda, de se separar, de sair Culturalmente, dessa que você situação. acha que é uma Culturalmente. Você tá falando muito pra trás. Não, né? mas acho que eu falo- interfere agora. Eu falo avós. nossas avós, de avós, né? mães, eu acho que essas mulheres mais velhas, talvez a gente tenha uma subnotificação maior. Elas não procurem mais. As mulheres mais novas, por mais que elas vivam sob esse controle, elas chegam a um ponto que elas veem ali uma possibilidade de colocar um limite. Não, eu não quero mais. E aí, por causa dessa cultura machista, o homem, quando ele se vê ali, que ele perde o controle sobre a mulher, ele vai agir de forma violenta, porque ele está perdendo o controle sobre a mulher, que ele acredita realmente que tem que fazer, tem que submeter a todas as E vontades essa dele. questão da traição? A maioria que você vivencia ali na delegacia, eles traem mesmo? Não dá para a gente precisar qual que é a justificativa. Na verdade, não tem uma causa específica. A causa da violência doméstica é o machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade. Se as mulheres estão sendo vítimas, é porque os homens estão praticando essas condutas. Então, eles entendem que aquela conduta, da mesma forma como a mulher não entende que ela sofre uma violência, o homem entende que aquela conduta é legítima. Porque ele é o homem e o homem sempre teve uma prevalência nas relações sociais.
sociais, Mais nas relações cultural familiares. Então, ele acredita que aquilo ali realmente é legítimo, de que ele não pode perder o controle sobre a mulher dele. Doutora Renata, e como que a gente pode fazer para ajudar com que essas mulheres comecem a entender que elas estão sofrendo essa violência? Porque, como você explicou muito bem, e a Bel também foi exemplo aqui, claro, de que começa, às vezes, pela violência verbal e depois que vai, às vezes, para as vias de fato, né? Como que a gente pode ajudar? Acontece muito igual a Bel Além falou. do que a gente está fazendo aqui no podcast Histórias Reais, né? As pessoas têm denúncias, têm mais coragem hoje em dia de frequentar uma delegacia, de ir, Tem. ou elas ainda têm aquele constrangimento, aquela Mas o que eu vergonha? vejo que é muito importante é o apoio da nossa rede informal. É o que a Bel falou, eu me isolei da minha família, eu me isolei dos meus amigos. Quando a gente sabe que uma amiga nossa, né, ou uma conhecida, está reiterando no relacionamento que a gente já te avisei, que você é isso, você é aquilo, chega uma hora que a pessoa fala assim, olha, eu cansei de falar, vou deixar ela. E aí a mulher vive nesse isolamento. Quando ela está nesse isolamento, é o que ela falou, eu fiquei 5 dias sem procurar ninguém. Porque, na verdade, você não tem ali uma referência. Nossa, quando eu fui fazer boletim de ocorrência, foi uma das coisas mais humilhantes. O policial, a primeira coisa que ele me perguntou, o que você fez com esse homem para ele fazer isso com você? Só que no dia que eu não fui na delegacia das mulheres. Eu fui numa delegacia comum fazer esse boletim de ocorrência. Então, isso era muito constrangedor. Hoje, Era quantas humilhante. delegacias tem especializadas no atendimento da mulher? Em Minas, nós temos 69 delegacias especializadas de atendimento à mulher. A gente tem a Casa da Mulher Mineira, a gente tem núcleos de atendimento à mulher em cidades onde não tem a delegacia de mulher. Faz muita diferença, né? Faz. Você ser atendida por uma mulher do que você chegar e um Hoje em homem dia, ficar te quando olhando e você se abrir, não faz? A lei porque o fala dela, você que vê, o... foi um homem Foi que um homem que atendeu me ela. que o Imagina. atendimento preferencial é por mulheres, mas homens podem fazer esses atendimentos também. Mas é muito ruim. A Eles polícia são preparados para isso? A Polícia Civil, hoje em dia, ela já tem faz uma treinamento. capacitação de servidores. A gente tem delegados homens de delegacia de mulheres que são especialistas, que fazem palestras e que realmente São humanos, entendem a entendem. temática. A gente Mas tem um podia colocar programa... mais mulheres, né? Que é muito mais... Gente, mas eu Sim, falo... mas acolhedor. mas se tem o a gente treinamento, precisa se tem, gente, mas de não ter faz homens. diferença. A gente precisa de ter homens para Não faz poder diferença Mas pra nenhuma. você com que fez. os homens Não, mas é porque eu não entendam fui na delegacia especializada. essa questão da violência. A gente tem um programa na Polícia Civil que chama Dialogar. O Dialogar, eles são oficinas reflexivas que são voltadas para homens autores de violência doméstica. Então, o juiz determina como uma medida protetiva que aquele autor ele tem que frequentar essas oficinas de responsabilização. E muitos homens, quando eles estão frequentando, eles têm que frequentar porque é uma medida protetiva, se você descumpre, você pode ir preso. Eles, quando eles estão lá para o 5º encontro, é que eles vão entender, foi por isso que eu fui preso, porque eles foram criados dessa forma. E a gente tem homens que são delegados, investigadores, escrivães de polícia que são voluntários a trabalhar com esses homens, porque a gente precisa de uma figura masculina a sociedade saber. para entender. A gente precisa, tem já além da esse orientação treinamento. que é passada para as mulheres, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é esse trabalho preventivo, a gente precisa chamar a atenção dos homens também para se comprometerem nesse sentido, para que prevaleça sempre o diálogo no relacionamento, para que o homem crie o hábito de chamar a atenção do amigo dele. Olha como você está tratando a sua mulher. Exatamente. Olha como você está se referindo a Agora, essa mulher de forma Eu quero agressiva. ainda voltar na Bel, Deixa eu porque a corrigir uma história coisa que dela eu fiz aqui. Peraí, deixa só, porque eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa como eu fiquei. Aí você ficou ali 5 dias ali, com vergonha. Mas deixa eu só corrigir. Quando aconteceu comigo, eu tenho 36 anos, então tem 18 anos. Na época não tinha uma lei que protegia a gente. A Lei Maria da Penha, ela é recente, ela não tem 18 anos ainda, tem? Ela fez... Eu acho que ela é de 2000 e... Entendeu? Então, quando eu fui, 2006, as pessoas, os policiais não eram preparados. 2006. Eu, por exemplo, eu não sabia em qual delegacia que eu ia. Eu fui na delegacia, uma delegacia militar comum fazer esse boletim. Eu não fui na delegacia civil, eu não tinha aonde procurar. Hoje em dia, com o projeto, eu sei aonde eu vou procurar. E, tipo assim, eu não posso reclamar. Os homens e as mulheres, todos, eu nunca passei por uma situação constrangedora. E eu já fui com uma vítima 6 vezes. Ela apanhou, voltou pra casa e apanhou de novo. Peraí, que senão você Agora não eu vou deixa o voltar povo lá pros 5 dias. entender como é que é esse projeto. Aí, vamos voltar lá atrás. Aí você simplesmente Eu fiquei ficou 5 dias dentro de casa, não pediu ajuda, sua mãe desconfiava, mas não tinha certeza. Não tinha como saber. Tá. E aí, como Que é que que você aconteceu? saiu disso e montou o Nesses seu 5 projeto que nós vamos dias, contar aqui aí agora? passa pela parte da explosão e ele vira um príncipe encantado. Então, tudo que vocês imaginarem, aquele homem fez pra mim nesses 5 dias. Ele me levou pra tomar banho no colo. Ele cuidou de mim igual uma princesa, mas o tempo todo a princesa tava espancada porque eu merecia. Gente.
E o que aconteceu? Eu sempre usei óculos. E ele me bateu com tanta força que meu óculos partiu no meio. Meu Deus. Na minha face. E eu coloquei o óculos em cima. Os machucados, gente, realmente a gente tende a pensar, ai, eu me culpava, eu acreditava que eu era culpada. Aí o que aconteceu? Eu fiquei olhando para aquele óculos em cima da bancada e o óculos não consertava. O óculos ficava lá quebrado, por mais que a dor no meu corpo já tivesse diminuído, por mais que o meu ego, nos primeiros dias é muito pior. Mas quando chega no quarto dia, você pensa assim, em perdoar. Eu entendo todas as mulheres que voltam para casa. Eu acho que se eu tivesse filho, eu votaria. A gente não julga uma vítima pelo que ela tá fazendo pelo que ela fez, mas sim o que tá acontecendo com ela naquele dia. Até porque ela não tem noção do que tá acontecendo com ela, às vezes, se eu não for buscar ela naquele dia, quando eu for lá de volta, quem vai estar lá é o carro da polícia para levar o corpo dela. Então, eu não julgo vítima. Ela pode me chamar 20 vezes que eu vou. Porque eu não sei, eu imagino o que ela tá passando, mas eu não sei até onde tá a influência dele na cabeça dela. Então, a gente não sabe como vai quebrar essa bolha. Eu sei que a qualquer momento eu consigo entrar ali dentro, mas eu não sei qual que vai ser o momento. Então, pode ser hoje, pode ser daqui 20 vezes. E eu vou estar ali 20 vezes para ela. Isso aí que você já está contando já é o seu projeto, já é o projeto. O poder de persuasão, né? Não é nem o poder de persuasão. Para mim é mais fácil. Elas enxergam em mim elas. Tá, mas como que é o seu projeto? Como é que você chegou nele? Porque aí você teve toda essa fase que a gente entendeu, aí como é que você saiu dessa... Então, conseguiu a independência financeira e como que você chegou no projeto? Aí o que aconteceu? Ele sempre me podou e a gente morava em um prédio. Dentro desse prédio, eu sempre dei meus pulinhos. Eu arrumava cabelo, fazia unha pra ter meu dinheiro, porque eu não conseguia. E ele, tipo assim, ele não era um marido ruim. Escondido? Escondido. Ele fazia saía pra tudo trabalhar, escondido. aí eu fazia as coisas escondidas no prédio. Que tristeza. Aí eu falei que ele não era um marido ruim, mas ele... Olha só, até na hora que você falou que tipo não era assim, marido ruim. Não, ele não era, tipo assim, visualmente, ele não deixava eu trabalhar, mas não me faltava nada. Não me faltava nada. Nesse quesito. Aí, conforme eu ia desobedecendo e ele ia descobrindo, ele ia cortando os meus benefícios, inclusive a comida. Exatamente. Meu marido começava... Deixou você passar fome? Não, passar fome não, mas, por exemplo, ele não comprava carne pra dentro de casa mais. Então, por exemplo, ele pegava eu fazendo alguma coisa, às vezes conversando com a minha mãe, ele cortava as coisas. E, tipo assim, ele não falava, não era, eu estou fazendo isso por causa disso, mas eu entendia. Com certeza eu entendi. Minha mãe entendeu. Minha mãe virou pra mim um dia e falou assim, é engraçado, não tem carne na sua geladeira. Você vive de ovo. Com a condição financeira que vocês têm, vocês gastam R$300 no almoço e você vive de ovo. Então, assim, todo mundo percebia. Aí, o que aconteceu? Depois que aconteceu a agressão, no 5º dia eu levantei, me deu uma revolta tão grande no meu peito, me deu uma vontade tão grande de acabar com a vida daquele homem. Aí, eu levantei e pensei, minha mãe não me criou pra isso. E eu não tinha pra onde ir, eu não tinha nada, gente. A única coisa que eu virei pra ele, eu falei com ele que naquele dia ele ia embora, que se ele não fosse embora, ele ia sair de lá preso. Eu tinha certeza do que eu tava fazendo. E aquele homem foi embora, eu me despedacei por dentro. Você não tem noção da vontade. E ele foi embora? Foi, porque ele sabia que eu não tava brincando. Da mesma forma... Você fez a denúncia? Não, naquele momento eu não fiz a denúncia. Eu queria botar ele pra fora primeiro. Na época não tinha muita coisa. Ele ia responder por lesão corporal. Então eu tinha que manter ele longe de mim. Então, o que eu pensei? Virei pra ele e falei com ele, olha, eu vou fazer isso que você fez comigo, não é uma coisa legal, eu vou chamar a polícia, eu já avisei pra minha mãe, pro meu pai, eu já avisei pra sua mãe. Então, você tinha avisado pra mãe dele. Então, você entrou nessa rede de apoio que ela falou. Eu já avisei pra sua mãe, mas eu não tinha falado com a minha família ainda, porque eu fiquei com medo da reação dos meus pais. Então, você mentiu, né? Eu menti, mas pra mãe dele eu falei. Aí, o que aconteceu? Mas a mãe dele ajudava ele? Tava do lado dele? A mãe dele era uma vítima, eu tenho certeza. A mãe dele era uma vítima. Só não falava. Dele ou do pai? Do pai dele. A mãe dele então, você teve muita coragem, era né? uma vítima. Tanto que quando eu conversei com a mãe dele falou assim, eu não tenho o que fazer, só fica longe dele. Entendeu? E tipo assim, ela sabia o que estava falando, mas não sabia o que fazia. Eu assisti um filme, você está falando isso aí, chama O Maestro e o Mar. É um filme até feito na Grécia, até deixo a dica aqui para quem quiser assistir. Não é sobre violência doméstica, mas tem, dentro do filme, ele é uma história, né, que rola na Grécia, mas dentro do filme tem uma senhora que ela é violentada pelo marido. E aí o filho dela começa a namorar, ele é gay, mas ele tem uma namorada que ele não conseguia se entender, né, separar essa situação, e o pai estupra a namorada. Nossa. Então, assim, você vê, exatamente, você vê exatamente isso que a Bel tá falando, né, que às vezes... E que a doutora Renata falou também, que às vezes a situação vem lá de trás, né? Um é vítima, passa para o outro e vai se complementando ali e ninguém se entende, né? Vira uma bagunça. Renata, quais foram os casos que mais te impactaram, assim? Que você lembra, que mais mexeu, assim, com você?
Vários. Eu já tive, infelizmente, a oportunidade de atuar em casos que eu atendia a mulher e depois a mulher, infelizmente, foi vítima de feminicídio. Mas o que mais me impacta realmente é a fala da mulher. Ela não se entender nessa situação. Então, como você falou, né? A culpa é minha. Eu atendi uma mulher que estava muito machucada e ela falava, não prende ele não, porque a culpa foi minha. Ele me avisou que ia chegar mais cedo e eu não fiz o jantar na hora que ele pediu. E da conduta dele, uma oportunidade também, efetuei uma prisão. Eu já fui delegada de mulheres na cidade de Nova Lima. E o autor, quando foi avisar para ele que ele estava sendo preso, aí ele, não, mas eu estou sendo preso por quê? Eu sou um cara trabalhador, eu não uso droga, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Por que eu tô sendo preso? Mas era uma pessoa mais velha, mais simples? Por volta de uns 40, assim, mais simples. Eu falei, não, o senhor tá sendo preso porque o senhor agrediu essa mulher. Mas eu não posso agredir a minha mulher? Dessa forma? Não peguei isso ainda não. A minha mulher? Aí eu falei... então eles enfrentam vocês também, a delegada. O senhor tá sendo preso porque o senhor agrediu a sua mulher. Ele, mas isso é um absurdo. Onde que esse país vai parar? Nossa. Falei, olha, que bom que esse país está... Já teve algum que tentou te agredir, Renata? Doutora Renata? Você ser mulher? No meu caso, Não, já. você é mulher e ter que pedir ajuda ali, avançou ou não? Não chegou essa loucura, esse nível de loucura, não. Você vai com outras pessoas. Já aconteceu na delegacia de alguns agressores tentarem agredir, né, servidoras, mas comigo não. E por isso que é importante a gente ter homens na delegacia também, porque a gente tem alguns autores que às vezes, até por causa do uso abusivo de drogas, eles ficam bem violentos e bem fortes. Então, a gente precisa de ter ali alguém para poder conter e segurar aquela situação. Mas comigo, não. Vou te fazer uma outra pergunta. Você falou que atuou na delegacia de Nova Lima, né? Na delegacia de mulheres de Nova Lima. Nova Lima tem a cidade, tem os condomínios, tem a região com poder aquisitivo mais alto. Essa questão do poder aquisitivo em Nova Lima, também você tinha muito atendimento de pessoas com poder aquisitivo mais alto? Tinha, mas são menos mulheres. Eu acho que por causa de uma condição financeira mais favorável, por causa da posição que a mulher ocupa, às vezes a profissão dela, às vezes uma mulher que trabalha no judiciário ou que trabalha na polícia. Teve até caso daquela Teve o caso, até conhecida minha. Né? Ela foi morta, a babá entrou. Eu trabalhei nesse caso, era uma procuradora federal. Isso. Nossa, e depois ele até se matou, né? Foi, eu trabalhei nesse caso, infelizmente eu atendi essa procuradora. Foi, né? E era recorrente ali, não é? Recorrente. Não, foi a primeira vez que ela tinha feito um registro de ocorrência, ela pediu a medida protetiva e a medida protetiva determinou o juiz estabeleceu uma determinada distância, mas mesmo com essa distância, eles moravam no mesmo condomínio e infelizmente ele praticou o feminicídio e depois o autoextermínio. Não, ele morava com ela ainda, ele não separou. Ele não saiu de casa. Não, ele não saiu de casa. Ele chegou aí pra casa da mãe dele, que era no mesmo condomínio. Isso mesmo. E com duas crianças pequenas, a criança estava com a babá lá. Eu sei dessa história toda. Agora, qual é essa falha que eles falam? A Maria da Penha eu não entendo tanto, assim. Mas tem muita coisa que pode melhorar. E por que não tem mais coisa efetiva? Porque eu acho que tem mais homens fazendo leis. Isso que eu sou implicada. A gente precisa, na verdade... Nós somos leigas, mas a gente tem uma raiva. Eu também acho que nós mulheres vamos ter que entrar mais na política. A gente para poder fazer mais leis. Nós estamos entrando a maioria são mulheres na política. E fica ali naquela coisa lenta, aquela coisa, e a gente vê tanto absurdo e fica ali, eu acho que a gente tem uma prevalência masculina em relações políticas, sociais, no âmbito doméstico, isso é um fato ainda, infelizmente. Mas a gente tem a terceira melhor legislação do mundo. O que a gente precisa realmente são políticas de enfrentamento. A mulher, ela tem que ter condições para que ela peça a medida protetiva e que para ela realmente ela fique resguardada. Então, é saber que na delegacia especializada, ela vai pedir a medida protetiva e ela tem que pedir essa medida protetiva. Logo. Rápido, a gente tem estatísticas de que 86% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham uma medida protetiva. Não tinham, às vezes, sequer nenhum boletim de ocorrência. Então, é uma cifra invisível de violência que a gente só toma conhecimento quando acontece a maior forma de violência, que é o feminicídio. Então, a gente não pode desacreditar dessas medidas e das políticas que vão ter depois dessa mulher receber um atendimento psicológico, assistencial. Muitas têm dependência financeira, então elas precisam de uma oportunidade de emprego ou mesmo de receber ali uma cesta básica, porque isso
isso leva muito em conta. A mulher vai falar, olha, eu vou sair de casa. É muito vai fácil. trabalhar. igual O a que Bel, meu por filho vai exemplo, comer né? amanhã? Exatamente A isso, por exemplo. dependência Mas, amor, financeira, então, é o maior empecilho A dela dependência fazer... financeira, mas a dependência É emocional. um dos, né? É um Emocional. dos. A gente É tem financeira mulheres e com uma emocional. condição financeira boa e que tem a dependência Que emocional. tem profissão Deixa eu e fazer tem uma a dependência pergunta. Mas você emocional. acha que a Eu financeira quero- não é maior que a emocional, não? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que tem muitas mulheres que têm dependência emocional, mas em números, é mais a financeira, a que parece mais para você é a financeira. A financeira aparece mais, É, porque mas só a financeira vem junto também Com com a a emocional. emocional. Porque você pode ali, você dispõe de acompanhar essa mulher para ela buscar os pertences e ser encaminhada para casa de algum familiar, Ou de pra ir casa da mulher. para ir para uma casa-abrigo também. Ela pode ser encaminhada para uma casa-abrigo. A gente tem parcerias também com alguns hotéis que podem receber essas mulheres ali por um tempo até elas se restabelecerem. Mas é importante que ela dê esse pontapé inicial. De que ela tome consciência de que ela vive uma situação de violência e de que ela não precisa viver aquela situação. Pois é, que foi o que aconteceu com a Bel, né, Bel? Quando você tomou consciência, você agiu, foi isso? Eu tentei fazer da minha forma. Na época eu não tinha condição de ter um advogado, eu não tinha o que fazer. Então pensei, eu tenho que fazer de uma forma que eu não possa correr riscos mais. Eu não acreditava que ele ia me matar. Eu não acreditava que poderia ser recorrente, mas eu não queria passar por aquilo nunca mais na minha vida. Então eu falei com ele que eu tinha avisado para minha família, então ele já ficou com receio. Pedi para ele ir embora, ele saiu de casa e falou, em menos de uma semana, me chamou de um nome horrível e falou, você vai pedir para me voltar porque você não é nada sem mim. E foi embora. Só levou as roupas dele mesmo. Aí eu deitei, fiquei olhando para aquilo, deixei para lá. Depois de 2 dias ele voltou e terminou de limpar o guarda-roupa. Aí levou o videogame, né? Porque acho que todo mundo que agride tem um meninão dentro dele. Levou tudo que ele tinha. Mas ele até aceitou rápido sair de casa, né? Porque é tem porque alguns eu que não tenho- saem, Não, né? é porque eu tenho um gênio muito difícil. Eu tenho um gênio muito difícil mesmo. Você acha que esse gênio ajudou? Eu, Você foi ele forte sabia que eu não nesse ponto. estava. Ele sabia que eu não estava brincando. Se eu falei com ele que era para ele ir embora, que eu realmente estava. Você estava decidida a... Tanto que eu fiz o boletim de ocorrência, eu corri atrás, demorou 5 anos para sair. Ele pagou cesta básica, 12 cesta básica na época. Eu achei Ele foi que preso? absurdo. Não, ele não Ele foi preso. pagou... Eu fiz o boletim de ocorrência, aí ele fez um acordo, que eu não lembro se foi 12 ou se foi 5 cesta básica que ele pagou. Eu não sei se essa época já Não tinha tinha, lei. não. É. Tinha, não. Ai, eu não vi tinha, outra né, que coisa. você olhou. Não fala que seu gênio é difícil. Você é uma É. mulher forte, você é uma mulher segura. Não é que que eu eles tenho querem gênio corajosa, difícil. né? Eu, tipo assim, eu sempre fui Eles querem assim. fazer a gente Foi acreditar de que corajosa, né? você tem Você um vê que gênio ainda difícil. tem os resquícios, É. né? Não, que mas ela o que acha que... acontece? Eu sempre fui assim, eu sempre fui decidida. É. Se eu falasse que eu vou dominar, minha menina tem 6 anos. Ela levanta de manhã e fala, mãe, vamos dominar o mundo junto comigo? Então, minha personalidade tá nela. Então, se ela falar alguma coisa, ela vai fazer. E como empreendedora? Aí como é que você entrou na vida empreendedora e começou a ganhar dinheiro, e ir na China buscar suas coisas, Na e virar China essa buscar mulher minhas poderosa coisas. que você é, influenciar tantas mulheres e tá com essa rede de lojas aí maravilhosas na área de beleza? Então, Conta um tudo- pouquinho gente, disso pior que aí. tudo Porque saiu olha da a virada, violência. gente. Ela virou Olha a a virada, chave. nós temos que ouvir essa e virada. deu- Gente, e tudo saiu da violência mesmo. O que aconteceu? Depois que ele saiu de casa, aquilo me mexeu tanto comigo. Como que ele ia virar pra mim e falar que eu não ia dar conta? Eu comecei a atender as vizinhas, eu comecei a ir no salão, eu comecei a tipo assim, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que me virar. Eu não vou voltar pra casa da minha mãe. A minha luta diária era aquela. E nisso, eu comecei atendendo uma cliente, outra cliente, e foi crescendo. Quando eu vi, eu já tinha salão formado. Você começou como manicure mesmo, atendendo as Manicure clientes. e fazendo escova. Eu Fazendo cobrava escova. na época Indo eu na casa das indo pessoas. na casa das pessoas, que eu não tinha, só tinha o meu secador Aí cabelo. depois você montou o salão. Aí eu o montei primeiro salão. Primeiro salão. Ah. No primeiro salão, eu já dei de cara com a manicure o mesmo problema. Ela já estava justificando o que o marido dela fazia. Ah, ele gritou comigo no telefone porque ele tá Olha. nervoso, porque o dia dele tá difícil. Aí eu já... Minha filha, isso não tá normal, não. Foi de psicóloga. Eu já passei por isso. Ah, mas o que é que eu vou fazer? Um dia ele bateu no menino dela. Eu peguei meu carro, na época era um Chevette, eu nunca esqueci. Entrei dentro da vila e trouxe ela pra cá, trouxe ela pra minha casa. Depois de uma semana ela voltou. Ele bateu nela de novo. E assim foi indo. Hoje em dia essa menina tem uma rede de salão também, lá em Santa Olha, Luzia. Você ajudou ela a empreender. A empreender. Também, A né? menina tá com 13 anos. Hoje a sua empresa, a Bel Império, tá com quantas lojas? Somos 10 lojas. São 10 lojas na Nós região estamos- metropolitana. Não, tem Tá Valadares e Patinga também. no interior. cresceu No interior bastante. também. Hoje em É. dia nós somos 10 lojas, graças É. a Deus. E eu nem como acredito. que é a escola de formação dessas mulheres com foco na violência doméstica? Então, o que Explica que isso pra acontece? gente. Quando acontece delas chegarem à via de fato da violência, elas
Imagina você virar pra uma mulher e falar com ela, então. Eu sei que você estava ansiosa pra contar isso, né? Desde o começo, ninguém tava entendendo nada, agora chegou, agora você vai dar a resposta. Boa, isso que vale a pena. Eu acho que tudo vale a pena quando chega aqui. Pelo menos eu tenho certeza que alguma mulher vai se identificar. Eu tô olhando o tempo aqui, eu falei, tô olhando o tempo, falei, tem que fazer essa pergunta, tem que encaixar de novo. Eu tenho certeza que alguma mulher vai se identificar e eu tenho certeza que vai nascer alguma coisa dentro de alguma delas, porque é Deus mesmo. O que acontece? Elas chegam com a violência doméstica. Aí você vira pra uma mulher e fala com ela, você tem que sair da sua casa, nós vamos colocar uma medida protetiva, o cara vai sair de casa, quem vai pagar suas contas? Aí ela já fala, poxa, eu não posso pedir uma medida protetiva, ele não vai me dar pensão, como que eu vou viver com 250 reais? Que é hoje em dia uma pensão de 350 reais. Eu tenho aqui água, luz, meus filhos. Querendo ou não, gente, é igual relacionamento. Eu sei que todo mundo tem um relacionamento aqui. Você sabe que tem dia que dá vontade de sumir e deixar seu marido cozinhar dentro de casa. Mas você pensa assim, e deixa pra lá. O relacionamento abusivo também é assim, só que um grau muito maior. Então ela pensa, poxa, eu apanhei. Mas eu tenho água, luz, comida, eu não me preocupo com escola. Eu não tenho que sair cedo de manhã, eu não tenho... Como que eu vou sustentar essas crianças? Como que eu vou me virar? Aí já vem o primeiro impacto. Então, quando chega esse primeiro impacto, eu tô aqui para falar com ela assim, olha, você consegue. Independente, você pode deixar os meninos na sala e fazer pé e mão na sala da sua casa. Mas você não precisa desse homem, você não precisa passar por isso. Você é mais que isso. E aí você conta a sua história sempre. A sua história sempre você traz ela. Quando é um evento só de meninas que sofreram violência, a gente abre para quem quiser falar. Hoje em dia, a gente trabalha muito com evento misto, né? Então, por exemplo, tem as meninas que vêm pro curso normal, que não tem diferença do curso. E as meninas que vêm então a gente não toca nesse assunto. Mas antes delas chegarem, quando elas já chegam, a maioria já sabe o que aconteceu comigo, a maioria já vem do Balanço Geral. Todo mundo já me viu em algum lugar. Todo mundo já viu em alguma reportagem a minha história. E pensa, poxa, se você passou por isso, você era tão nova, você não tinha nada e conseguiu, hoje em dia você tá aqui, eu não vou morrer por causa desse homem. Vai gente até hoje pelo Balanço Geral? Tem gente até hoje. Tem tempão fazendo essa matéria com você, gente. Foi uma série de 3 episódios, né? Então passava. Só pra quem não sabe, a Bel, a empresa dela foi cliente da Presote Comunicação, que é, né? A Presote é apoiadora aqui do nosso podcast. E tem uns 4 anos isso, né? Foi 2019, mas 2019. E ainda vem pessoas. Mas todo ano, Maria da Penha, por exemplo... Então, gente, tá vendo? A assessoria de imprensa funciona. Vale a pena. Ô, Renata... Contrata a Presote de Comunicação. Renata, e você acabou caminhando para essa área de conflitos, dessa demanda familiar, de violência familiar, por algum motivo especial? Te atraiu? Foi um desafio, alguma coisa a esse respeito? Como é que foi o seu caminho? Eu gosto da temática, então minha primeira lotação foi na cidade de Ouro Preto, onde eu também fui delegada da Delegacia de Mulheres, Nova Lima também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, Delegacia de Crimes Cibernéticos também. E fiquei muito tempo também na proteção à criança e adolescente. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu acho que é gratificante quando a gente consegue fazer a diferença com o nosso trabalho. E a gente observa que a Polícia Civil ela faz um trabalho não só de responsabilização, de investigação e de responsabilização daquele indivíduo. A gente faz um trabalho também de orientação e de prevenção. E essa é uma parte que eu gosto muito. É muito bom você saber que você pode evitar com que uma mulher sofra um tipo de violência maior, ou tirar uma criança de uma situação que ela está vivendo de violência. Então, muito mais do que a atividade fim, que é investigar, que eu adoro também, essa parte de orientação, isso sempre me chamou a atenção. Antes de eu ser policial, minha mãe falava que quando eu era criança, eu falava, então, quando eu for propósito de quando eu for adulta, o que você vai fazer? Como você vai ser quando você crescer? Eu vou ajudar as pessoas. Ela, mas vai ajudar as pessoas de que forma? Eu não sabia, mas eu sabia que eu ia ajudar as pessoas. Interessante. Agora, o caminho dessa coisa da violência da mulher, como que você vê, assim? Como que você acha que está caminhando? Se essa tá coisa se está regredindo? Do feminicídio, o que que falta, assim, para dar um suspiro, para dar uma melhorada, para dar, assim, porque a gente fica encabulada, a gente fica assim, porque mas a rede social tá tanta informação e ao mesmo tempo desinformação. Eu suspeito que certas crimes, coisas, principalmente do homem, é alguma coisa assim de psicopatia, porque não pode ser só ruindade, só alguma coisa assim cultural,
Você não acha que é alguma coisa de... cultural. Mas, assim, alguma coisa, assim, de demência, não? Também? Cultural. misturado? Tem dados, por são exemplo, estereótipos de gênero que foram implementados Por e que foram mulher não tem tanto incutidos isso? nisso. É só do homem? Na Porque a gente foi criada em nossa outra coisa. educação. Tem mas também. é bem baixo. Tem, é. mas a gente ainda tem esse comportamento com mulheres também. Eu acredito É que a isso, solução para isso, a gente vem caminhando Tem para mulher uma que bate solução, Não, mas porque é a gente não menos. tem Mas é mais contrário. tanta subnotificação. É. Então, Eu já quanto passei por mais a isso. gente vê, às vezes o aumento no número de denúncias aparece pra gente que a violência está aumentando, quando na verdade a violência sempre existiu, mas agora as mulheres Ela é estão denunciando. subnotificada. Então, a subnotificação vem diminuindo e é um trabalho de conscientização. É como nós criamos os nossos filhos hoje em dia. É um trabalho que tem que ser feito em escolas, com crianças e adolescentes, para a gente não ensinar essa nova geração que está vindo de que existe essa diferença entre homens e mulheres, de que existe uma relação de poder entre o gênero feminino e o gênero Países masculino. mais Mas você tá falando que os desenvolvidos, peraí, jovens deixa eu só estão fazer uma também pergunta. nessa- Estão, ela tá É. falando. Não, por mas os exemplo, jovens países- adolescentes. Adolescentes. Mais adolescentes. É o caso dela, ela era jovem quando Mais ela sofreu. adolescentes. Mas Mas, eu acho que crianças a países- gente não tem. Países mais desenvolvidos, o nível é mais baixo Eu acho que é pior. Eu não tenho Não essa, tem essa não tenho estatística, essa né? estatística, mas eu vejo, eu tenho um filho de 9 anos, e eu vejo que ele não repete condutas que existiam na minha infância, de menina faz educação física e joga uma coisa, e menino faz educação física e joga outra coisa. A turma ser separada. Ele não tem. Outro dia ele me perguntou, ele falou assim, mas por que a sua turma, você só tem amiga menina? Que coisa estranha. Então, assim, eu já vejo que... Essa mudança, Vê né? diferença. Eu já que é vejo uma essa transformação mudança, cultural e mesmo. a gente tem que criar tanto meninos e meninas para entenderem que a menina, de que ela não precisa ser protegida por homem, de que ela tem que buscar realmente a independência dela, de que ela tem que estudar, e de que ela não tem que depender de ninguém. A felicidade dela não tem que depender dela ser casada ou não ser casada, ou ter um companheiro ou não. E o menino, de que ele tem que respeitar mulheres, tem que respeitar pessoas, de que não tem que existir essa O distinção. comportamento de base, né? Passa pela base, pela educação dentro de casa, pela educação nas escolas, pela essa prevenção que a gente está fazendo, né? De informar Isso. a população. Eu acho que a cura para quase todos os males é a educação. Eu também acredito nisso. Ô, Bel, e aí voltando em você novamente, aí na hora que a Renata estava comentando ali, você falou assim, mas eu já passei por isso ao contrário. Você bateu no homem, então? Já, Como é que é? Eu já bati no pai dos meus meninos. No pai dos seus filhos, dos que meus não é o meninos, agressor. outro casamento. Eu, depois Que disso não eu é casei. agressão, ela não eu fiquei- teve, Graças a Deus. Você eu... descontou um pouco do que Não, você eu passou. não descontei. Eu acredito que eu fiquei traumatizada. Eu fiquei traumatizada mesmo. Gritou comigo, eu viro uma onça. Hoje em dia, eu tive que fazer tratamento pra melhorar, porque não é normal a mulher avançar nos outros. E eu pulava nele. Várias vezes? Mais de uma vez? Eu pulei, quando eu tava grávida, eu pulei nele 2 vezes, porque ele falou mais alto comigo. E na É um trauma, última gente. vez que ele É um falou, trauma. a última vez que ele falou comigo, a última vez que eu, tipo, infelizmente, eu sou muito grossa, e eu sou muito grande, né, então eu machuco as pessoas. Da última vez que eu avancei nele, eu avancei com um rodo. Aí, no final das contas, eu falei assim, eu quero a ir gente pro tá rindo médico. aqui, mas não é de rir, Eu gente, falei, eu quero ir pro médico ela porque figura. você não fez nada comigo. Uhum. Eu tô agredindo você, eu tô descontando alguma coisa em você, isso não é justo. Ele tinha, eu também acho, por exemplo, por eu ter avançado nele, se ele tivesse tentado se defender, era legítimo. E, coitado, ele apanhou, ele encolheu pra apanhar. Graças a Deus era um homem, né? Se fosse um menino, ele tinha aproveitado a situação. Mas eu já fiz isso ao contrário. Não me orgulho, mas já fiz. Sim, até porque... E como é que você vê isso, doutora Renata? Isso eu- pode ser um trauma? Eu sei Pode que você ser não- um trauma, né? Não sou a favor de nenhuma forma de Sim, eu violência. também não sou não, viu, gente? Deixa bem claro. sem Sim, querer. sim, você até falou, não me essa orgulho, conduta- e né? essa Foi bem conduta também bacana não isso, eu não deixa me de ser, orgulho de ser uma conduta feito criminosa, né? isso. Qualquer pessoa que sofre uma agressão, ela tem que ser responsabilizada por isso. Mas pode ser, isso pode ter gerado um trauma mesmo, e é a agressividade que vai se perpetuando. Se uma criança vê o pai agredindo a mãe, talvez ele vai repetir aquele acreditar comportamento. que é normal. Então, talvez uma ação de repetição. Entendi. E no seu caso, como empresária, você já contou pra gente aqui que você conseguiu, tem conseguido ajudar várias mulheres. Tem estatística também de quantas mulheres já foram ajudadas por você? Eu não tenho uma conta base. No Mas, em auge do média? projeto, a gente pegava 60 mulheres por mês.
No auge do Nossa, auge. A gente muita montava coisa. turmas de 60. Durante a pandemia, teve uma caída. Tipo assim, para montar uma turma com 5, eu demorava 2 meses. Mesmo indo na delegacia, mesmo deixando meu contato, mesmo o delegado passando nosso contato, muitas delas tinham medo porque ela estava dentro da agressão, dentro de casa com ele. Como é que é o projeto, assim, na prática? Você faz uma parceria com as Na delegacias? prática, como que acontece? No começo era orgânico, né? Uhum. Você me conhecia, aí você tinha uma amiga sua que passava por isso, é muito difícil para você conversar com ela, aí eu entro na história, eu Uhum. converso com ela. E se ela não tem como se manter, eu tenho essa oportunidade aqui para ela. É aberto para qualquer um, independente dessa classe financeira, idade, sexo também, eu já peguei homossexuais, eu não me incomodo Uhum. com isso, eu tô aqui para ajudar. Aí o que que acontece? Hoje em dia, eu passo nas delegacias, deixo com os delegados, faço um trabalho mais ou menos assim. Hoje eu trabalho muito com a delegacia de Santa Luzia, que tem um número lá é muito grande. Chega uma mulher que sofreu violência, eles passam meu telefone. Se eu posso estar me deslocando, eu vou até lá. Uhum. Com certeza, para sentar só para falar com ela. Se eu não puder, tem as outras meninas que vão. Hoje em dia é uma rede de mulheres que se ajudam. Então, eu tenho uma menina que ensina a fazer outros cursos que eu não ensino. Tem várias meninas ali dentro. Hoje a gente tem até... Quais são os cursos? Eu tenho curso de nanopigmentação, unha de gel, unha em fibra, escova progressiva e unhas acrílicas. Todos esses cursos com o objetivo de dar para elas as condições financeiras para que São elas cursos de possam formação ajudar a sair rápida. da violência doméstica. São cursos de formação rápida, com investimento muito baixo. Então, hoje em dia, o custo de uma unha é R$3,50 e ela pode fazer essa unha a partir aí de R$80, R$100. Então, dá para ela fazer na sala da casa dela, dá para ela pegar as coisas e levar na sala do cliente dela. Ela não precisa ter um espaço, ela não precisa... Dá para começar, Como você começou, né? como eu comecei. Renata, essas casas de abrigo de mulheres que a gente vê, eu já até visitei recentemente uma na Savassi, as mulheres que procuram ou vocês nas delegacias que encaminham? Como é que funciona? Na verdade, a casa-abrigo para onde mulheres vítimas de violência doméstica vão, elas são sigilosas, então nem a polícia sabe onde fica. Quando uma mulher precisa ser encaminhada para essa casa-abrigo, tem uma patrulha específica da Guarda Municipal que pega essa mulher na delegacia e leva ela até lá. Tem que ser sigilosa, porque senão ela coloca em risco a vida dela e de outras mulheres, porque o agressor pode achar, e a gente pode ter agressores policiais. Então, é após a denúncia dela. Após a denúncia. E elas são encaminhadas tanto pela delegacia como por outras instituições de proteção, pelo Bem-vinda, por exemplo, que é um centro de referência da mulher. A Casa da Mulher Mineira, que a gente fala, ela é uma delegacia de polícia. Então, uma delegacia de polícia que não recebe ocorrência, que a gente fala de ocorrências com conduzidos. Então, não vão indivíduos presos. As mulheres vão lá por demanda espontânea para poder pedir medidas protetivas, orientações. E lá a gente também criou um espaço que chama Espaço Reviver. Foi inspirado no filme Made, na série Made. Então, a gente tem lá roupas. Então, a mulher que ela vai ser direcionada para um abrigo, ela pode ir lá e ela pode pegar roupas, ou mesmo uma mulher que está numa situação de violência patrimonial, que nunca pôde comprar uma bolsa, um sapato, uma blusa bonita, e ela vai lá e ela tem esse resgate da autoestima dela, ao mesmo tempo que ela faz a ocorrência e pede a medida protetiva. É um trabalho de acolhimento e que a gente vê que faz muita diferença no atendimento, nesse primeiro atendimento da mulher. Muito E bonito as o pessoas projeto, podem parabéns. Podem, Então você devem. podia falar aí. Podem, a gente recebe doações Onde que todos os fica? dias. Fica na Avenida Augusto de Lima, 1845, a Casa da Mulher Mineira. Pode procurar, podem doar roupa, sapato. A gente começou com as nossas roupas mesmo, né? Das servidoras. Então, qual que Então, é? Pode falar de novo. Augusto de Lima, 1845. Todo mundo tem lá uma Tem calça Instagram? que fica esperando para poder vestir, não veste, e a gente fica guardando aquela roupa. Então, passar ela para outra mulher. Que ótimo. Não tem o Instagram específico da casa, o Instagram da Polícia Civil é @pcmg.oficial. E lá a gente divulga, lá tem uma @pcmg.oficial. PCMG.oficial. E lá tem uma parte específica da Casa da Mulher Mineira, dos E eventos que tem são o Instagram realizados lá. das mulheres que protegem também, né? Esse é o meu Instagram pessoal, com Uhum. outras duas delegadas, que é @mulheres que protegem. Lá a gente dá dicas, orientações, a gente divulga o trabalho da Polícia Civil também. Muito bom. E você, Bel, podia também passar o seu Instagram para as pessoas. Gente, eu uso meu Instagram pessoal, tá? Que é o @BelAndradeOficial e o da loja, que é Império DU. Isso. E lá vocês podem chamar. Geralmente tem muitas meninas que vêm pelo Instagram. Vocês podem chamar que as meninas que estão no atendimento vão direcionar vocês direto para o telefone pessoal ou para uma das outras meninas que também vão atender.
Muito bom. E tem algum número, por exemplo, quando a mulher está passando um aperto ali, sendo agredida e que ela toma coragem, igual a Bel tomou, de denunciar, tem algum telefone que ela possa ligar de denúncia imediata? Se ela está passando por uma situação de violência, ela tem que ligar 190 para a polícia militar, Para ir no local. para ir até o local e pedir ajuda. Ela pode procurar qualquer delegacia de polícia, mas se tiver uma delegacia de mulheres na cidade dela, ela pode procurar. A gente tem a delegacia virtual também. A mulher pode fazer o registro de ocorrência e pedir medidas protetivas pela delegacia virtual. A gente tem um aplicativo que chama MG Mulher, que direciona também para essa delegacia virtual, mas colocando em qualquer site de busca, Delegacia Virtual BH, Minas Gerais. Você vai ser direcionado e a mulher de casa, ela pode pedir ocorrência e pedir uma medida protetiva. É rápido. E é sigiloso, né? Rápido, a gente vai fazer contato com ela para poder informar sobre a medida protetiva e a gente tem os discos denúncias que são anônimos, né? O Disque 100, 180 e o 181. E se a gente está vendo assim uma mulher passar uma situação e tudo, e aí a gente pode falar, tô vendo assim meu vizinho fazendo uma coisa, a gente pode denunciar. deve denunciar. Por favor, se for uma situação naquele momento, a gente deve denunciar, ligar para a polícia militar, falar uma mulher está sendo agredida aqui agora. Nunca entrar na cena, né? Nunca, por exemplo, bater na porta do vizinho que você está gritando e tal. Complicado, porque a gente, né? às vezes a gente vai se colocar em risco ali, vai se machucar também. Se não for uma pessoa que tiver realmente ali um preparo ou tiver uma superioridade numérica para poder conter aquela situação, aciona a polícia. Um caso extremo, né? Tá acontecendo ali na hora. Mas aí que tá. O extremo pode você se colocar em risco, é isso que ela tá falando. Porque Exatamente. o extremo, às vezes, tá pior do que... Mas se for possível, né, salvar a vida de alguém sem que você coloque em risco a sua vida, faça. Mas se não for possível, peça ajuda. Às vezes junta lá alguns vizinhos, junta mais gente, mas não deixa aquela mulher desassistida. Porque às vezes tá numa situação que o marido tá, o companheiro tá agredindo a mulher, a coisa tá feia, quebrando tudo, você sozinho escuta, rua, né? E você como mulher, você vai entrar naquilo ali também. Mas uma coisa que eu falo muito, independente de quantas vezes você escutar ela pedindo ajuda, todas as vezes você vai chamar a polícia e vai ajudar. Não fala assim, ela gosta. Ela não gosta. Muita gente fala, né? Ela gosta. Todo dia isso. Não. Você tá doido. Ela não gosta. Ela é uma pessoa que precisa de ajuda psiquiátrica. A sociedade julga muito também, né? Tem muito isso também, né? Você deve ter escutado isso, né? Nossa, eu escuto isso demais. E toda vez... Já falaram comigo, na época, o meu marido... Que você gostava de apanhar? Não, falou comigo assim, que eu, tipo assim, eu fui buscar a menina, já era a 6ª vez que eu buscava. Ele falou assim, não, 6ª vez essa menina gosta. Eu falei assim, eu tenho certeza que ela não gosta. Ela não tem opção. Como que ela não tem opção se você busca ela sempre? Mas o dia que eu furar a bolha, ela vai sair de lá. Hoje em dia a mina tá bem, a mina já casou de novo, já tem uma nova vida. Mas se eu não tivesse indo buscar, já teve casos que eu não consegui chegar a tempo. Cheguei lá, a polícia já tava na porta. Teve casos que chegou feminicídio, que você não conseguiu? Que eu não consegui chegar. Teve meninas que eu atendi, uma semana depois eu vi no jornal que tava morta. Muitas delas. E também teve casos, por exemplo, uma vez, não falar onde que as meninas estão, um companheiro chegou lá na loja durante o curso e falou com a menina, eu vim trazer um negócio pra mãe dos meus filhos. Entrou lá dentro e chutou a cabeça da menina dentro da loja. Na frente de vocês? Dentro da loja, dentro do curso, com 10 mulheres dentro da sala. Ele deu muito azar, porque tinha 10 mulheres dentro da sala e não saiu da loja. Graças a Deus... Ele saiu algemado de lá. A polícia veio recolher. Não sei qual o fim que teve, que a minha loja é do lado da delegacia, ali na Santos Dumont. Então, tipo assim, deu pra correr atrás. Aí, graças a Deus, deu pra evitar. Mas ele foi lá e chutou a menina. Eu achei muito ousadia ele entrar dentro de um espaço assim, e chutar a cabeça dela lá dentro. Né? Acham que não vai acontecer nada, Acho que não vai acontecer nada. Não, eu fiquei apavorada. Eu falei, tá ficando perigoso isso. Nossa, eu digo pra vocês o seguinte. Primeiramente, agradecer muito a presença de vocês duas aqui, porque foi um papo muito esclarecedor. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui horas e horas, porque tem muitas perguntas aqui na minha cabeça. Né, Lu? Acho que na sua também. Acho que tem muita coisa que a gente gostaria de saber, fazendo as perguntas como repórteres, né? Para poder até informar a população. Mas o nosso tempo tá acabando, né? Então, nós vamos ter que ler uma poesia aí. A gente sempre termina com uma poesia. A Lu lendo. Ainda mais esse tema, assim, né? Depois agradecer nossos apoiadores. Uma poesia triste também, né? Mas reflexiva, da Cecília Meirelles. Quando os homens na terra sofrerem, sofrimento do corpo, sofrimento da alma, tu não sofrerás. Quando os olhos chorarem e as mãos se quebrarem de angústia e a voz se acabar no rogo e na ameaça, quando os homens viverem, tu não viverás. Quando os homens morrerem na vida, quando os homens nascerem na morte e na vida e na morte nunca mais tu não morrerás.
É isso. Ela é triste, né? Reflexiva. Reflexiva. Concordo. É isso. É isso aí. Que os tempos, né, vão mudando, né? Tomara que vão, né? Cada dia mudem mais. O que a gente espera é E que que... novas leis surjam, né? Não, e cada que- vez mais com mais rigor e que... mais né, respeito. primeiramente, parabenizar, né, o trabalho da Polícia Trabalho Civil da aí, Renata, que realmente... maravilhoso. Maravilhoso, viu, Renata? A gente não sabia dessa amplitude, né? É. Desse tanto de ações que estão sendo conjugadas a somente ligar para o 190, né? É bem isso, né? Então, assim, foi esclarecedor. A gente agradece muito a presença de vocês duas. Bel, assim, sucesso, né? Cada vez mais. Cada vez boa mais. sorte. Boa sorte. E um trabalho, assim, que realmente está fazendo a Obrigada. diferença na vida de... Nós duas é um caso sério. Tá fazendo a diferença na vida de muitas mulheres, né? Nossa, E parabéns. agora, gente, infelizmente acabou. Vamos ter que ir ao fim aqui e agradecer aos nossos apoiadores. Então, pessoal, até o próximo programa. Muito obrigada por ficar aqui com a gente até o final. Teve dúvidas? Tá passando por algum tipo de situação, como as meninas colocaram aqui na mesa hoje do podcast Histórias Reais? Procura o 190, procura as casas de apoio que a Renata comentou. Tá tudo aí. Tem dúvida? Volta lá, rebobina o podcast, que vocês vão entender tudo novamente, como conduzir e não deixar que isso aconteça, né? E a Bel aí também, com o trabalho dela, quem precisar, tá aí de portas abertas, ela também já deu o Instagram dela. Quer repetir, Bel? @Império Du, pra ficar mais fácil. @Império Du. Para ficar mais fácil, galera. mais fácil. Mas o mais fácil é só para ficar mais fácil mesmo. É @Império Du. E aí, pessoal, agradecendo aqui os nossos apoiadores oficiais, que é a Presote Comunicação, agente de comunicação corporativa com 26 anos de mercado, com atendimento aí de norte a sul do país, na área de assessoria de imprensa, relações públicas, gestão de crise e imagem e reputação. Trabalhamos muito com advogados criminalistas, empresariais, na área de gerir crises de imagem e reputação de empresas e vários outros serviços. E a Droga Norte, que está na região de Contagem, região metropolitana, há 50 anos. É isso aí. Até a próxima. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau.